A gente falou bastante sobre a cirurgia bariátrica, cirurgias separadoras, mas também vamos falar um pouquinho, doutor, sobre as cirurgias separadoras para pacientes queimados, né? O doutor Sim. trabalha com isso também. Como que é no dia a dia? Tem bastante dificuldade também nessa questão? Sim, a gente separa o tratamento com uma fase aguda e depois realmente as sequelas. A fase aguda é enquanto a pessoa tiver uma ferida aberta, seja um machucado que sai secreção, é chamada fase aguda. Então, normalmente, a gente faz as queimaduras mais profundas, precisam do que a gente chama de desbridamento, que é retirar o tecido que está morto ali, queimado, e também fazer uma cobertura. Em geral, é feito ou com retalho, é um modo de cortar a pele e costurar, ou dar ponto. E também enxerto de pele, que é tirar a pele, por exemplo, uma casquinha bem fininha da coxa e transfere para aquela área que foi preparada previamente, né, que a gente acabou de tirar a pele que está queimada. Essa é a fase aguda, então, do tratamento, mas depois, muitas vezes, tem retrações. Existe parte também que inclui o que a gente chama de reparação, mas tem um efeito estético, por exemplo, quando a pessoa fica com uma distorção, um desfiguramento, por exemplo, com a boca torta, não consegue fechar bem o olho, tem um fator funcional que pode atrapalhar a enxergar, fica com o olho seco, então a gente precisa fazer essas reparações. E muitas vezes perguntam para nós por quanto tempo vai ser necessário ficar fazendo essas cirurgias de sequelas. Em geral, é quando a pessoa escolhe parar de fazer. Se for uma queimadura, então, mais grave, mais extensa, que tenha deixado várias deformidades, ela vai ficar, às vezes, mais de uma década fazendo procedimentos para tentar melhorar essa desfiguração que é bastante comum nas queimaduras profundas. Por exemplo, queimaduras por líquidos inflamáveis. No nosso meio, álcool, gasolina também, mas muito mais álcool. Um acidente típico, por exemplo, que é tentando acender uma churrasqueira com álcool, né? E a gente frisa muito isso na prevenção, porque todas as pessoas que foram lá, ou quase todas, não sei, alguém que estava perto, que tenha participado involuntariamente, então, uma brincadeira aqui do acidente, né? Em si, mas assim, quem é que vai participar disso, né? Desculpe a brincadeira. Mas, em geral, são pessoas experientes que estão fazendo isso. Você fez isso durante 50 domingos e dessa vez deu errado, né? Então, essas lesões costumam ser profundas, com as sequelas também na pele bastante difíceis de corrigir. Tem um efeito, como eu disse, estético, principalmente se é na face, ou em áreas mais expostas, como a mão, por exemplo, mas também tem uma parte reparadora, que é devolver um tipo de movimento, de função, para aquela região do corpo que teve essa queimadura grave. E a recuperação, doutor, é mais lenta também, principalmente no caso de enxerto, né? Isso, porque ele leva um tempo que a gente chama de integração. Quando a gente coloca um enxerto, ele tem que ficar bem imóvel no lugar, normalmente por pelo menos 3 dias, quando a gente faz a primeira troca do curativo. Depois a gente vai trocando cada dia sim, dia não, e é considerado um enxerto integrado por volta da 3ª semana. Então, nesse período, esse afastamento é extremamente importante, porque ele precisa de verdade de ficar de repouso, ficar quieto em casa e voltar para fazer os curativos. Até o momento, às vezes, dá para ele fazer o curativo em casa, mas a pessoa não tem condição, muitas vezes, de fazer um trabalho, porque ela está, muitas vezes, imobilizada. Por exemplo, a área mais comumente queimada, não sem uma razão para isso, né, são as mãos. Claro, a gente usa a mão o tempo todo. Então, imagina você ficar sem o movimento de uma mão, isso vai atrapalhar desde a sua própria higiene para alimentação, vestir, trocar de roupa, tomar banho e também para o seu trabalho, sem dúvida. Sim, nesse caso, né, Andréia, é interessante a gente falar. Na verdade, eu estou pensando aqui que é um acidente, né? Pode ser autoextermínio, né? A pessoa tentou suicídio com queimadura, que deve ser até comum, né? Também tentativa de homicídio, mas a maioria das vezes é um acidente. É isso mesmo, assim, o que mais acontece é em forma de acidente. Pode ser no trabalho, como pode ser acidente doméstico, né? Sim, para nossa sorte, a maior parte das queimaduras ocorre de forma menos agressiva. Ou seja, pode ser no trabalho ou em casa, a maior parte ocorre em casa. Estatisticamente, a gente tem esses dados, ocorre mais em casa. E, por exemplo, quando vai passar café. Esse acidente, muita gente já sofreu, porque coloca o coador sobre uma garrafa térmica e fica instável. Vai jogar água, o coador vira um pouco, a pessoa vai tentar pegar e acaba jogando água sobre a própria mão. Agora, realmente, as queimaduras que acabam levando à internação são as queimaduras mais profundas e mais extensas. Então, são critérios aí, então, extensão e profundidade,
que principalmente levam à internação, porque elas são mais graves, têm uma repercussão geral para a pessoa de maior risco. E, nesse caso, essas lesões vão realmente necessitar de um afastamento maior. E no caso por exemplo, ele recebe alta, vai ter um acompanhamento, e se houver ali uma sequela definitiva, né, da queimadura em si, o INSS oferece um benefício para essas pessoas, que é o auxílio acidente. Então, tanto faz se o acidente foi em casa ou se foi no trabalho, ele tem direito a receber esse benefício, que é o auxílio acidente. E é comum isso acontecer, dos seus pacientes pedirem relatórios para tentarem esse benefício. Normalmente já estão, né, orientados pelo advogado. E o que mais a unidade de queimados é orientada, ou não é, talvez, cada um faz do seu jeito, a colocar no relatório médico para que esse paciente tente esse benefício de auxílio acidente, que é um benefício de uma incapacidade parcial, porque a pessoa pode trabalhar, mas é uma incapacidade parcial e permanente, porque diminui a capacidade dele de trabalhar. Sim, eu acho bem importante frisar isso, porque eu posso dizer que, por minha própria ignorância, até bem pouco tempo, eu não sabia que existia essa possibilidade dele continuar recebendo esse auxílio acidente. Normalmente, eles pedem um relatório simplesmente para o afastamento, que vai lá 14 dias, 15 dias, e às vezes, quando sofre uma cirurgia, 30 dias, 40 dias. Mas depois eles acabam, muitas vezes, mesmo com uma sequela, retornando ao trabalho sem ter nenhum acréscimo no seu salário. É interessante que esse auxílio é pago pelo INSS, ele não é pago pela empresa, é um benefício previdenciário. E a importância também é, mais uma vez, do relatório, né? Porque a forma como se escreve, então, de repente, aqueles casos mais graves que levam a uma incapacidade definitiva, levariam a um benefício por incapacidade permanente, né? Que seria a antiga aposentadoria por invalidez. Já uma parcial, né? Porém definitiva, em que a pessoa pode continuar trabalhando, levaria esse auxílio acidente. Então, a forma como o médico coloca no relatório pra gente, né? Passa esse relatório, isso vai para o INSS, vai para um processo trabalhista, se for o caso, né? Então, é muito importante, né? A forma como vocês colocam nesses relatórios, né? Sim, eu acho fundamental essa orientação pelos advogados, fazendo essa explicação de que algumas coisas precisam ser colocadas, por exemplo, que é uma deformidade parcial, total, permanente ou temporária, e por quanto tempo se acredita que vai levar a deformidade. A gente, lógico, né? Alguém vai falar assim, eu não tenho uma bola de cristal, mas isso não é uma resposta adequada, né? Então você pode fazer, sim, ter uma projeção, né? Uma estimativa de quanto tempo a pessoa paciente, né? vai melhorar. Principalmente, né, aqueles que estão há muito tempo lá na unidade de queimados, retornando no ambulatório há mais de um ano, e já se percebe que aquilo não tem mais uma melhora importante depois de um ano, né? Que dá para ver que é uma sequela já, que vai ficar. É irreversível, né? Posso adiantar que a imensa maioria, porque eu tenho contato próximo, eu gosto de conversar com os pacientes, de que a maioria não está recebendo o auxílio acidente. Auxílio acidente. Auxílio acidente. Às vezes por falta de informação. Sim, muitos não sabem desse auxílio doutor, acidente. chegam muitos casos de acidente do trabalho também lá? Quais seriam os casos mais típicos, assim, de queimaduras por acidente do trabalho? Sim, é um tanto frequente. Então, existem indústrias aqui próximo, aqui em São José e cidades próximas, por exemplo, que tem fundição com alumínio, vidro, e essas tendem a ser queimaduras bem profundas. Muitas pessoas que trabalham na limpeza utilizam, por exemplo, água muito quente, trabalham com caldeiras também, tem caldeirarias aqui perto. Tem também pessoas que utilizam na limpeza solventes que lesam a pele e também substâncias que são ou alcalinas, ou seja, bases fortes, ou ácidos. Felizmente, essas bases e alcalinas não são frequentes. Há também as lesões, as queimaduras elétricas. Então, há pessoas que trabalham com, lógico, eletricistas ou com máquinas, ou até algumas gambiarras que acabam causando um acidente. A gente, felizmente, na nossa região, na nossa cidade, existe uma preocupação, existe uma fiscalização significativa. A gente vê que em São José, pelo tamanho da população, a gente tem um número até menor do que algumas cidades próximas a nós. Então, essa preocupação existe. Eu vejo, meu respeito aos empreendedores, então, as pessoas que trabalham na indústria, que são tão importantes para nós, que têm respeitado essas normas, porque quando ocorre o acidente, é ruim para todo mundo. Sim. Doutor, em quanto tempo pode ser analisado que o paciente tem realmente essa sequela definitiva? Tem
um período, 1 ano, 2 anos, porque há um acompanhamento desse paciente depois da alta, se caso ele ficou muito tempo internado e foi grave. Sim, como padrão da nossa unidade, assim como de outros serviços, a gente encaminha esse paciente para tratamento psicológico, fisioterápico também, e continua acompanhando com a gente caso tenha alguma sequela funcional. Por exemplo, não consegue abrir bem a mão, tem o que a gente chama de brida, que forma um cordãozinho ali que impede, por exemplo, esticar um dedo. Muitas vezes, após 6 meses da cirurgia, a gente já está com um diagnóstico bem estabelecido, caso evolua com esse tipo de complicação. Na verdade, a gente não chama exatamente de complicação, mas de sequela, né? Ou seja, sequela significa sequência do problema. Mas algumas coisas assim, porque a gente atua tentando corrigir isso, leva para a sala de cirurgia, faz as várias técnicas para poder recuperar. Mas, infelizmente, algumas pessoas, por exemplo, perdem membros, perdem dedos. E isso são sequelas definitivas. Não precisa nem aguardar, né? Porque já perdeu o membro. Exatamente. Então, e infelizmente, às vezes acontece no âmbito do trabalho. E realmente isso, a gente tem um diagnóstico rápido. Mas outros, pode ser que a gente tente todas as medidas que estão disponíveis. A gente tem alguns centros aqui que nos ajudam, por exemplo, o Centro Simão Toro, assim como a própria prefeitura oferece um serviço de fisioterapia. E após, né, por exemplo, 6 meses a 1 ano, se não tiver uma recuperação adequada, a gente pode considerar que pode ser uma sequela definitiva. Doutor, então seria interessante, como coordenador da unidade de queimados, né, passar a informação para os médicos lá, de que realmente, se passados 6 meses, 1 ano, que o paciente está retornando, que percebe que essa sequela é uma sequela que já está definitiva, que a gente chama de sequela consolidada, eles têm direito, muitas vezes, se eles forem segurados do INSS, né, eles têm direito a receber o benefício do auxílio acidente, né, procurar um advogado especializado. E o que muitos não sabem, né, é assim, que não impede de continuar trabalhando, né, como você já comentou, é um benefício de caráter indenizatório. Né, que não prejudica que ele continue as atividades normais, porém é uma pessoa que tem a capacidade de trabalho reduzida, então é uma indenização por aquela sequela que ele sofreu. Então ele continua trabalhando e pode receber esse até benefício até a aposentadoria dele, entendeu? E tem outra coisa interessantíssima, desculpa. Não pode... Quem recebe auxílio acidente, ele vai receber até a aposentadoria e ele acaba muitas vezes caracterizado como uma pessoa com deficiência, porque ele tem já caracterizado um auxílio acidente, então ele tem uma perda de capacidade para o trabalho. São 2 coisas então, 3 no total. O auxílio acidente, que é um benefício para essa pessoa, que ela continua trabalhando e recebe do INSS. A segunda coisa, a caracterização de pessoa com deficiência, então ele vai poder se aposentar mais cedo, que é uma caracterização de que ele tem uma deficiência e trabalha com essa deficiência. E uma outra coisa importante, quando ele se aposentar, ele vai perder o auxílio acidente, mas ele tem direito à isenção de imposto de renda na aposentadoria dele. Olha quantos reflexos, então, são né? tantos reflexos, né? São muitos reflexos, porque ele teve muitas vezes o caso do acidente do trabalho, né? Sim. Ele se acidentou no trabalho, ele teve o auxílio acidente por isso, e aí quando ele se aposenta, além da aposentadoria também, ser uma aposentadoria 100%. Sim, então, que é a mais benéfica que existe, né, não só como atualmente. PCD, como Sim. se não caracterizar PCD, ele veio de um acidente Então, olha de como trabalho. a interface da medicina com o direito, né? Como existe relação, e assim, o próprio médico, né, muitas vezes sabendo disso, muitos sabem, claro, ou têm uma ideia de possibilidades jurídicas, mas pode orientar o paciente. Pode acompanhar a gente no podcast. Mas é uma forma de orientar o paciente. Procure um advogado, você tem direito a um benefício previdenciário, existe uma sequela no que restou para você, existe uma incapacidade definitiva, você pode se aposentar, incapacidade permanente e tal, né? Então, nosso objetivo justamente é esse. Essa orientação de uma forma geral, né? E vamos comer, porque esse bolo está muito bom. Não é fake.